Imagine viver em um mundo onde cada passo fora da caverna poderia ser o último, onde a linha entre o caçador e a presa era tênue, e o menor deslize significava a morte certa. Por milhões de anos, nossos ancestrais foram criaturas frágeis de carne macia, sem garras afiadas ou dentes poderosos, vagando por um mundo habitado por verdadeiros monstros. Somos sobreviventes de um pesadelo evolutivo que durou eras. Os humanos existem há aproximadamente 3 milhões de anos, incluindo todas as espécies do gênero Homo, tempo suficiente para testemunharmos uma lista impressionante de predadores, alguns que ainda rondam nosso planeta, outros que felizmente desapareceram ao longo do tempo. Durante essa jornada, nossos ancestrais compartilharam territórios com criaturas que parecem ter saído dos nossos piores pesadelos, como os tigres dente de sabre, com caninos capazes de perfurar crânios como se fossem ovos, ursos gigantes que faziam os atuais ursos polares parecerem filhotes, hienas colossais cujas mandíbulas poderiam triturar fêmures humanos como gravetos secos. Nesses 3 milhões de anos, nossos corpos permaneceram sem alterações alguma, em termos de defesas naturais. Sem veneno, sem garras, sem presas letais. Nossa única vantagem era o cérebro em desenvolvimento, porém um processo lento demais para salvar incontáveis indivíduos que terminaram como refeição para os verdadeiros dominantes deste planeta. Quando falamos sobre o maior predador que já caçou humanos, não estamos falando apenas de tamanho físico, estamos falando de criaturas que regularmente incluíam hominídeos em sua dieta, que evoluíram para nos caçar, e nos viam como presas fáceis. Excluiremos predadores marinhos como orcas e cachalotes, que apesar de seu tamanho impressionante, raramente entram em contato com humanos em seu habitat natural. Também descartaremos predadores ocasionais, aqueles que poderiam matar um humano por território ou defesa, mas não nos viam como fonte regular de alimento. O que procuramos é o assassino perfeito de humanos, uma máquina evolutiva adaptada para nos caçar, grande o suficiente para nos dominar sem esforços, e persistente o suficiente para aguardar o momento certo para um ataque. E com essas regras estabelecidas, chegamos a uma conclusão perturbadora: o maior predador de humanos ainda respira entre nós. Os crocodilos modernos são relíquias vivas, praticamente inalterados há milhões de anos. São sobreviventes que testemunharam o surgimento e a queda de inúmeras espécies, incluindo muitos de nossos ancestrais. E durante esse tempo todo, eles permaneceram no topo da cadeia alimentar em seus habitats. Uma dessas espécies modernas é o Crocodylus purosus, popularmente conhecido como crocodilo de água salgada, o maior réptil vivo do mundo atual, podendo atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Sua mordida, com força estimada em 1.600 toneladas, supera facilmente a de qualquer outro animal terrestre. Para colocar em perspectiva, essa pressão é suficiente para esmagar ossos humanos como se fossem palitos de fósforo. Esses predadores são incrivelmente pacientes, capazes de permanecer imóveis por horas, quase invisíveis na água turva, esperando o momento perfeito para atacar. Quando atacam, o fazem com uma velocidade surpreendente, podendo lançar-se para fora da água a uma velocidade de 12 metros por segundo, dando às suas presas praticamente nenhuma chance de escapar. Mas mesmo esses monstros modernos empalidecem quando comparados aos seus ancestrais pré-históricos, crocodilos que faziam os atuais recordistas parecerem lagartos em comparação. Criaturas que aterrorizavam nossos ancestrais e provavelmente moldaram nossa evolução de maneiras que apenas começamos a compreender. Imagine a vida à beira do lago Turkana, há 2 milhões de anos atrás. Um grupo de Homo habilis se aproxima cautelosamente da margem para beber água. Seus olhos vasculham a superfície, procurando qualquer sinal de perigo. A sede os atormenta, mas o medo é constante. Eles sabem que algo monstruoso habita essas águas. De repente, a superfície tranquila explode em um turbilhão de violência. Um crocodilo de tamanho inimaginável emerge, suas mandíbulas se fechando em torno de um dos hominídeos antes que qualquer grito possa escapar. Em segundos, a vítima é arrastada para as profundezas, deixando apenas ondulações na superfície e o terror nos olhos dos sobreviventes. Este não é um cenário fictício, mas sim uma reconstrução baseada em evidências fósseis do Crocodylus thorbjarnarsoni, um dos maiores crocodilianos que já existiu. Foi descoberto recentemente,
Em depósitos fósseis nas margens do lago Turkana, no Quênia, este monstro pré-histórico existiu entre 5 a 2 milhões de anos atrás, coincidindo diretamente com o surgimento dos primeiros humanos. Com base nos crânios fossilizados, os paleontólogos estimam que este predador atingia regularmente quase 8 metros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, o maior crocodilo de água salgada já registrado atingiu apenas 6,4 metros, e o método usado para calcular o tamanho do Crocodylus torbjarnarsoni tende a subestimar as dimensões reais, levando os pesquisadores a acreditarem que espécies excepcionais poderiam facilmente ultrapassar 8,2 metros. Mais impressionante ainda, esses cálculos são baseados em apenas 9 espécies fossilizadas, o que significa que estamos apenas na superfície do que esses monstros poderiam realmente ter alcançado em termos de tamanho. O torbjarnarsoni não era apenas grande. Era robusto e blindado, um verdadeiro tanque biológico que poderia pesar mais de 2 toneladas. Para contextualizar, isso é mais pesado que um hipopótamo adulto médio, considerado um dos animais mais perigosos da África moderna. Sua mordida apocalíptica, facilmente superando a de qualquer predador terrestre conhecido, possivelmente excedendo 3 toneladas de pressão. Uma mordida capaz de esmagar os ossos mais densos com facilidade, transformando corpos humanos em polpa em questão de segundos. Mas o que torna este predador particularmente relevante para nossa discussão é o fato de que ele coexistiu com vários de nossos ancestrais. Durante seu reinado de terror, o lago Turkana e áreas próximas eram habitados por uma diversidade impressionante de hominídeos. O Australopithecus, o Canianthropus, o Paranthropus e 2 espécies do gênero Homo, Homo habilis e Homo rudolfensis, todos frequentavam as margens desses corpos d'água em busca de recursos essenciais. Precisamente o mesmo habitat preferido pelo monstruoso Crocodylus torbjarnarsoni. A água, essencial para a sobrevivência, tornou-se assim uma zona de morte para nossos ancestrais. Uma escolha impossível, arriscar a desidratação ou enfrentar o predador mais aterrorizante que já caçou humanos. Um dos aspectos mais perturbadores na história do Crocodylus torbjarnarsoni é a ausência de evidências diretas de predação sobre hominídeos em associação com este crocodilo específico. Nenhum osso humano com marcas de mordidas deste predador foi encontrado até o momento. Este fato levou a 2 hipóteses. A primeira sugere que nossos ancestrais eram tão pequenos em comparação com este predador colossal que, quando atacados com sucesso, não restava absolutamente nada para fossilizar. Os corpos eram completamente consumidos, engolidos inteiros sem deixar qualquer vestígio. Para compreender esta possibilidade, considere a diferença de tamanho entre um crocodilo de água salgada e um pequeno cachorro como um bulldog francês. O crocodilo é capaz de engolir o cão inteiro, sem deixar qualquer vestígio. Agora, amplie esta disparidade para o Crocodylus torbjarnarsoni e um Homo habilis de 1,30 m de altura. A segunda hipótese, igualmente sombria, mas levemente mais reconfortante, sugere que nossos ancestrais eram perfeitamente conscientes do perigo representado por estes monstros e desenvolveram comportamentos sofisticados para evitá-los. Esta teoria sugere que nossa própria evolução pode ter sido parcialmente moldada pelo terror que estes crocodilos gigantes inspiravam. Talvez nosso cérebro em expansão, nossa comunicação complexa, nossa tendência a formar grupos, características definidoras de nossa linhagem, tenham sido em parte respostas adaptativas à pressão predatória exercida por estes assassinos implacáveis. Em qualquer caso, mesmo sem evidências diretas, os pesquisadores estão convencidos de que o Crocodylus torbjarnarsoni teria regularmente predado hominídeos quando a oportunidade surgisse. Se o torbjarnarsoni carece de evidências diretas de predação sobre humanos, seu primo mais jovem não deixa qualquer dúvida sobre suas preferências alimentares, apresentando o Crocodylus anthropophagus, literalmente, o crocodilo devorador de humanos. Surgido aproximadamente no final do período de existência do torbjarnarsoni, este predador era igualmente imenso, atingindo comprimentos estimados de 7,50 metros e pesando mais de 2 toneladas. Ao contrário de seu predecessor, o Anthropophagus deixou evidências inegáveis de sua dieta hominídea. Fósseis de Homo habilis descobertos na mesma região apresentam marcas de mordidas que correspondem precisamente aos padrões dentários deste crocodilo.
Estas marcas fossilizadas contam histórias horripilantes de emboscadas nas margens da água, com as vítimas sendo agarradas pelas pernas e arrastadas para seu destino final nas profundezas turvas. Um registro particularmente perturbador mostra um infeliz hominídeo que não apenas teve a perna arrancada por um crocodilos antropófagos, mas também foi simultaneamente atacado por um grande felino, provavelmente um ancestral dos atuais leões. A natureza parecia especialmente cruel com os primeiros humanos, submetendo-os a ataques simultâneos de múltiplos predadores aterrorizantes. Um destino que sugere que estávamos longe do topo da cadeia alimentar, sendo simplesmente mais uma fonte de alimento na savana africana. A diferença nas evidências de ataques do Thorbjarnarsson e do Anthropophagus levou os paleontólogos a uma descoberta perturbadora. Após análise cuidadosa, eles perceberam que as marcas de mordida em ossos de hominídeos seguiam um padrão específico, apenas crocodilos abaixo de certo tamanho deixavam essas marcas. Esta descoberta reforça a hipótese mais sombria, onde os maiores predadores de humanos na pré-história não deixavam evidências porque consumiam suas vítimas inteiras. Uma vez que um crocodilo atingia determinado tamanho, suas presas hominídeas simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Este padrão sugere que o Thorbjarnarsson, sendo em média maior que o Anthropophagus, raramente deixaria evidências de suas refeições humanas. Seus ataques seriam eventos terminais absolutos, sem sobreviventes, sem restos, apenas o desaparecimento completo da vítima. A suposição fica cada vez mais clara e aterrorizante, onde os registros fósseis que temos podem representar apenas uma fração mínima das vítimas humanas destes predadores. Os ossos que encontramos são apenas daqueles sortudos que foram atacados por crocodilos menores, ainda incapazes de consumir suas presas por inteiro. Como se o tamanho monstruoso não fosse suficiente para aterrorizar, estes crocodilos antigos possuíam uma característica que os tornava ainda mais assustadores na aparência, apresentavam estruturas semelhantes a pequenos chifres. No Crocodilus thorbjarnarsoni, estas estruturas se manifestavam como protuberâncias ósseas acima dos olhos, formando cristas elevadas. Embora alguns crocodilos modernos ocasionalmente apresentem características semelhantes, nos crocodilos antigos estes chifres eram significativamente mais aparentes e consistentes. O Anthropophagus levava esta característica a extremos ainda maiores, com seus chifres posicionados acima das orelhas em vez dos olhos, e muito mais proeminentes que qualquer estrutura semelhante vista em crocodilos modernos ou extintos. Tão distintivo era este aspecto que o predador ganhou o apelido de crocodilo chifrado. Estas estruturas eram particularmente desenvolvidas nos machos, sugerindo um papel na competição intraespecífica, possivelmente aumentando o tamanho aparente durante disputas territoriais ou por parceiras. Independentemente de sua função biológica, estas estruturas conferiam aos crocodilos gigantes uma aparência verdadeiramente assustadora, como se a natureza tivesse deliberadamente criado monstros para assombrar os pesadelos de nossos ancestrais. Embora o foco seja a relação predatória entre estes crocodilos gigantes e nossos ancestrais, é importante notar que estes répteis eram predadores oportunistas e generalistas. Praticamente qualquer animal que se aventurasse perto da água era uma presa potencial. Isto incluía não apenas pequenos hominídeos, mas também alguns dos maiores herbívoros da época, rinocerontes pré-históricos, hipopótamos ancestrais e até mesmo jovens proboscídeos, parentes dos elefantes. Esta capacidade de predar animais de diferentes tamanhos tornava estes crocodilos particularmente bem-sucedidos ecologicamente, permitindo-lhes prosperar mesmo quando presas específicas se tornavam escassas. Adaptáveis, oportunistas e letais, uma combinação que garantiu seu domínio por milhões de anos. A água era seu domínio absoluto. Nenhuma criatura que se aproximasse para beber estava segura. No reino destes monstros pré-históricos, até mesmo os mais poderosos mamíferos terrestres se tornavam vulneráveis, demonstrando que mesmo os maiores herbívoros da época não estavam isentos de se tornarem presas. Apesar de seu status como superpredadores, tanto o Crocodilus thorbjarnarsoni quanto o Anthropophagus parecem ter tido distribuições geográficas relativamente limitadas. Até o momento, fósseis de ambas as espécies foram encontrados principalmente na região do Lago Turkana, sugerindo uma área de ocorrência restrita. Esta limitação geográfica
pode ter sido parcialmente resultado de seu tamanho extremo. Predadores gigantescos enfrentam desafios metabólicos significativos, incluindo maior sensibilidade ao superaquecimento e necessidades energéticas mais elevadas. Os crocodilos modernos, apesar de seu metabolismo relativamente lento, ainda requerem quantidades substanciais de alimento para sustentar seus corpos. Para um predador do tamanho do Thorbjørn narsoni ou Anthropophagus, as necessidades calóricas seriam enormes, tornando-os vulneráveis em períodos de escassez. Ironicamente, as mesmas características que fizeram destes crocodilos predadores tão eficientes, seu tamanho gigantesco e suas necessidades energéticas, pode ter sido o que contribuiu para sua eventual extinção quando as condições climáticas começaram a mudar. Seu tamanho colossal, que por tanto tempo havia sido uma vantagem avassaladora, tornou-se sua maior fraqueza quando o ambiente começou a mudar. Uma lição sombria, onde até mesmo os predadores mais assustadores podem sucumbir quando o equilíbrio da natureza é perturbado. O Plioceno tardio e o Pleistoceno inicial, período em que estes crocodilos gigantes viveram, foram marcados por mudanças climáticas significativas que alteraram drasticamente os habitats aquáticos em toda a África Oriental. Estas mudanças climáticas resultaram em um período de estiagem que reduziram o tamanho e a profundidade de lagos e rios, eliminando os habitats preferidos destes predadores especializados. Crocodilos menores, com sua maior flexibilidade ecológica e menores necessidades metabólicas, conseguiram se adaptar a estas condições, enquanto os gigantes sucumbiram. A competição com outros crocodilianos pode ter acelerado este processo. O lago Turkana, por exemplo, abrigava pelo menos 4 gêneros diferentes de crocodilos durante este período, incluindo o Euthecodon, outro gigante que rivalizava com o Thorbjørn narsoni em tamanho. Curiosamente, este crocodilo competidor, o Euthecodon, apresentava adaptações especializadas para a dieta à base de peixes, com mandíbulas longas e estreitas semelhantes às dos gaviais modernos. Estas adaptações sugerem que, apesar de seu tamanho impressionante, o Euthecodon provavelmente não representava uma ameaça significativa para hominídeos, concentrando-se em vez disso em presas aquáticas como peixes. Há aproximadamente 1.800.000 anos, os grandes crocodilos caçadores de humanos desapareceram em uma extinção silenciosa que passou despercebida pelas novas gerações de hominídeos, mas que marcou o fim de uma era de terror nas margens das águas africanas. Embora os maiores crocodilos caçadores de humanos tenham desaparecido, seu legado persiste até hoje. Os crocodilos modernos, embora menores que seus ancestrais, mantêm a posição de maiores predadores em muitas partes da África, Ásia e Austrália. A relação antagonística entre humanos e crocodilos continua, com centenas de ataques fatais registrados anualmente em todo o mundo. Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, armas sofisticadas e sistemas de alerta, estes predadores ancestrais ainda nos capturam e consomem regularmente. Mas talvez o legado mais profundo destes monstros pré-históricos seja psicológico. O medo visceral de águas turvas, a ansiedade instintiva que muitos sentem ao ver um crocodilo, o terror primordial que estes répteis ainda provocam, tudo isso é vestígio de uma época aterrorizante, em que nossos ancestrais eram regularmente caçados pelos maiores predadores que já caçaram humanos. Este medo ancestral está codificado em nosso DNA, uma memória biológica do tempo em que éramos pequenas criaturas frágeis, facilmente devoradas por monstros escondidos nas águas. Um lembrete permanente de nosso passado como presas. Vivemos em um mundo significativamente mais seguro que nossos ancestrais. Os maiores predadores que já caçaram humanos desapareceram há muito tempo, vítimas das mesmas mudanças climáticas e ambientais que, ironicamente, ajudaram a catapultar nossa espécie à dominância global. Mas os crocodilos gigantes do passado, o Crocodilus Thorbjørn narsoni e o Crocodilus Anthropophagus, servem como lembretes sombrios de que, por grande parte de nossa história evolutiva, não éramos os predadores supremos, mas sim presas regulares para verdadeiros monstros. Quando observamos um crocodilo moderno, estamos olhando para um parente dos maiores predadores que já caçaram humanos. E talvez em algum recanto primitivo de nossa mente, ainda ressoe um eco daquele terror ancestral, o medo primordial que moldou nossa espécie
e nos ensinou a temer as águas profundas e os predadores que nelas se escondem. Esses monstros não são criações de nossa imaginação. Eles existiram, respiraram, caçaram e devoraram nossos ancestrais. E embora os maiores deles tenham desaparecido, sua sombra ainda paira sobre nossas mentes.